Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Lucas capítulo 15, que nós vamos ver uma das parábolas mais importantes de toda a Escritura, que é a parábola do filho pródigo. Amém? Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Isso também está lá em Lucas 5, 29 ao 30. A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja que coisa interessante até que nós vemos, que Deus é um Deus que Ele está com os quebrantados e os humildes de coração, com aqueles que se arrependem. Deus não está, meu amigo, com aqueles que são fortes, poderosos e se acham o mais forte do planeta. Deus está com aqueles que se arrependem, com aqueles que sabem que precisam de Deus, que precisam da ajuda do Espírito Santo. Aqueles que se acham bons demais, aqueles que se acham perfeitos demais, não agradam a Deus. Somos pecadores, aceitamos Jesus, nós somos pecadores, só que agora nós somos santificados por Cristo. Então agora Cristo nos santifica e daí nós nos tornamos filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, claro, tem o batismo como uma evidência pública disso. Agora, a questão é que Deus se alegra muito mais com alguém que sabe que precisa se arrepender e se arrepende, do que com alguém que acha que a vida está perfeita e não precisa de Cristo. Entendeu? A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma? Não, acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo.
E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, que parábola incrível, que não é somente uma parábola, mas é uma verdade, é uma história real. Claro que aqui ele conta de uma forma parábola, mas é uma história real, porque, meus irmãos, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, mas o Pai nos encontrou e nos deu vestes novas e nos colocou um anel em nosso dedo. E o anel simboliza autoridade. Geralmente quem recebia um anel recebia uma aliança, uma autoridade. E ele estava morto e reviveu. E seu irmão, a gente vê na parábola e a gente conhece muito bem, que o seu irmão, pelo contrário, se achava muito bom. E quando viu tudo aquilo, ficou indignado e começou a questionar o pai pela festa que estava dando para o filho que tinha se perdido e foi achado. E aí o pai chegou pro filho ali que já estava sempre com o pai, que nunca desobedeceu o pai, e disse: olha, o que é meu é teu, meu filho. Entendeu? Então a gente vê duas coisas interessantes nessa parábola. Primeiro, a gente vê um filho que estava morto e foi achado, que se perdeu. E a gente vê o outro filho que também estava perdido. Perdido dentro de casa. Perdido com pais presentes. Perdido dizendo-se que estava servindo a Cristo. Perdido dentro da igreja. Porque às vezes você pode estar dentro da igreja, mas se você não tiver um coração regenerado por Cristo, você está perdido e está pior do que o seu irmão que está desviado. É por isso que nós, irmãos, devemos sim entender quanto que nós fomos pecadores e quantos que nós fomos amados por Deus. Como que a gente foi amado por Deus. Como Deus nos amou enviando seu filho para nos salvar. Nós devemos ter essa consciência, para a gente não ser igual aquele filho ali que ficou brigando com o pai por causa do filho que foi achado, entendeu? Então, meus irmãos, nós devemos, se você nunca se afastou de Deus, glória a Deus por isso. Se você nunca se afastou da igreja, de Deus e das pessoas, glória a Deus por isso, meu irmão. Mas que nós não usamos isso e não tenhamos usado isso para nos acharmos os superiores, super-homens. Não, meus irmãos. Se a gente estava sempre na igreja e sempre fiel, glória a Deus. Se a gente se afastou e voltou, glória a Deus, porque agora nós somos achados. Então, meus irmãos, que parábola incrível, sabe? Que nós não sejamos nem o filho que se desviou, não queremos ser isso aí, porque, afinal de contas, isso é um exemplo do que nós precisamos fazer. Se você fez, ou se eu fiz, amém, nós somos achados. Mas também nós não devemos ser aquele filho que estava dentro da igreja, dentro de casa, dentro da casa do pai, mas julgou o filho que tinha voltado, entendeu? Mas sempre julgou no mau sentido, tipo assim, nunca reconheceu que Deus era o mesmo Deus, tanto do filho que estava em casa, quanto do filho que saiu, entendeu? Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque também foi dito aqui que o Senhor deixa as 99 e vai buscar a perdida. Obrigado, Senhor Deus. Pai, que nenhum de nós se perca, Pai. Mas que a tua obra, ó Deus, seja completa em nossas vidas, Pai. E que nós possamos ser aqueles filhos, Pai. Mesmo aqueles filhos que se desviaram, mas que voltamos à tua presença. E estamos hoje firmes e fortes, Pai. E ninguém, Pai, pode nos acusar. Porque hoje nós somos filhos amados teus, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor, Pai. E que nós sejamos diferentes desse cara que achou que ele era o super-homem porque estava com o Pai. Que nós possamos se alegrar, Pai, com aqueles que estão voltando para Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no seu coração. E até amanhã que nós vamos ler Lucas capítulo 16. Valeu! Fui! Uhul!